Boa tarde a todos. Meu nome é Gerson Nunes. Sou aluno do PPG em Modelagem Computacional, orientado pela professora Graça Liz. Sou estudante da disciplina de Introdução à Robótica, do professor Paulo Drills. E vou apresentar agora o primeiro trabalho da disciplina. A tarefa é desenvolver um nodo no ROS2 para controlar um robô diferencial. Esse robô ele tem que ser capaz de guiar, esse nodo, capaz de guiar esse robô da sua posição inicial, que é em x menos 8.18, y 6.25, até o alvo 1, que fica em x menos 7.74 e y menos 8.87, e o alvo 2, que fica em x 7.98 e y menos 7.47, sem colidir com nenhum obstáculo no cenário ou na parede. O cenário escolhido é o Cave World, disponibilizado pelo professor. O erro de distância mínima permitido entre o robô e o alvo, na direção x, e y, é de 0,3. Devemos utilizar um sensor laser para detectar e desviar dos obstáculos. O sensor indicado foi o líder. E ambos os alvos têm que ser alcançados no mesmo código. Não pode ser em códigos separados. Outro detalhe agora que eu vou começar é que eu estou utilizando o VS Code, o software, e abri um primeiro terminal 1 aqui nele. Vou garantir que está na pasta correta, esta pasta aqui. No caso já está, mas eu vou fazer o passo a passo. Depois nós vamos compilar o código. Todos esses passo a passo, esses comandos vão estar no README, que será enviado junto com a atividade. Foi compilado. Agora eu vou ativar meu Bush. E depois eu vou ativar meu mapa no Stage. Com o mapa ativado, eu vou para um segundo terminal, onde lá eu vou ativar o funcionamento do meu robozinho. O robô é esse daqui em vermelho, os alvos estão em verde. Vou botar o mapa ao lado para depois a gente poder conferir também o código, passo a passo com o mapa aparecendo no canto. No segundo terminal vou ativar também, mais uma vez, garantir a pasta. Já estava, mas eu garanti. Vou instalar meu Bush e vou ligar o robozinho. Nesse ponto aqui, cabe comentar que esse terminal é o terminal que, como eu ativei o robô, ele vai aparecer as mensagens referentes ao robô, sobre os pontos que ele alcançou, sobre os alvos, essas informações. Também tinha uma mensagem que está agora lá, que não está lá, mas que eu utilizei bastante, que foi de localização, passo a passo, para poder realizar alguns detalhes no programa. Ativando aqui o navegador, o robô começará a se movimentar. Eu vou vir aqui agora para explicar o código. Primeiramente, vou minimizar um pouco a tela para que a gente possa ver os dois juntos. Então, começa com a questão da importação das bibliotecas, dos pacotes, onde eu tenho a biblioteca do próprio ROS, para me auxiliar na criação dos nós, publicação das mensagens, tudo, spot timer, tópicos, tudo. Depois temos aqui também a math, que seria das funções matemáticas que vão ser utilizadas, seno, cosseno, raiz quadrada, conversão angular, toda essa parte. O twist, que vai cuidar da questão da velocidade do robô, velocidade angular, linear. O odômetro, que vai cuidar toda essa parte da posição, posição x, y, orientação do robô. E o laser scan, que é o que nós vamos utilizar, que é, no caso, sobre as orientações, a questão de notar os obstáculos, desviar deles, tudo mais. Depois vem a criação do nosso nó, que está ali com o class do Robot Navigator, que é o nosso nó, principal parte do sistema. Depois vamos para o nosso construtor int, onde vai estar todos os tópicos, sensores, estados, variáveis, alvos dele. Na sequência vem as configurações do meu ROS2, que aí tem aqui as chamadas, as escutas do odômetro, do laser, do meu publisher de velocidade, do meu timer.
Vem as posições, depois a posição inicial do robô. Depois aqui uma outra posição inicial, né, que serve para zerar o início dele, né, que primeiro foi uma posição global dele, depois vem uma posição do ponto atual dele, né, para a orientação atual, onde o odômetro vai fazer essa classificação dessa distância dele. Depois a gente vem as targets que vão definir os alvos reais e os alvos intermediários, pontos intermediários. O que acontece? Um problema que se tinha era fazer ele chegar, né, no alvo. Então foi solucionado criando pontos intermediários, para ele alcançar esses pontos intermediários, que aí havia muito erro antes. Então o último aqui é o alvo de cada conjunto, que é o outro conjunto, e os anteriores são alguns alvos intermediários. Aqui uma matriz de transformação, né, para a gente poder fazer a transformação de coordenadas, pra gente poder, que é muito importante, né, calculando a distância relativa do ponto inicial. Tem a questão também da rotação, né, da matriz de rotação, mostrando as coordenadas. Antes da sequência das configurações, eu vou abrir o terminal para a gente ver as mensagens que ele vai apresentar a chegada. Ó, alvo 1 alcançado, está dando contorno e vai seguir agora para o próximo alvo. Aqui. Beleza. Então, esses primeiros pontos que nós temos, depois das coordenadas do mapa, locais do robô, né, e garantir que o robô não vai navegar errado, nós temos essas configurações básicas de navegação, que está indicando uma distância mínima e uma margem de segurança por questão dos obstáculos, né, para ele se manter dos obstáculos. Aqui uma configuração do laser, né, da questão da distância frontal, lateral esquerda, direita, né, e setados também. A gente não seta no zero porque dava diagonais, a gente não seta no zero também porque ele acaba dando erro, então a gente seta esse ao infinito, né, que ele não está vendo, indicando que ele não está vendo nenhum obstáculo à frente. Depois começaremos com o nosso algoritmo mesmo, né, baseado no Bug 2, onde nós temos o nosso go-to-go, que vai fazer ele tentar ir direto ao alvo, e o seguidor de parede, que é quando ele identificar o alvo, ele vai, para não haver colisão, né, ele vai ativar o seguidor de parede para dar o contorno dele. Então aqui o nosso callback do odômetro, executa sempre que ele chega, né, chega uma mensagem ali sobre a distância dele, ajuda a fazer uma atualização da posição dele, questão da posição atual que ele está. Tem a questão da conversão de ângulo também que ele vai utilizar, ajuda a apontar o robô, né, para onde ele tem que ir. Depois tem o callback do laser, né, que recebe as leituras do lidar do laser. Aqui. E aí para ele poder fazer essa questão de ignorar algum obstáculo, fazer uma mudança de rota, né, identificando o ângulo do objeto, limpando a região do laser. Ajuda o robô a enxergar os obstáculos, né, para nunca bater neles. Tem divisão dos setores também, que seria a questão do regiões, né, do laser. Então toda essa parte que ajuda a evitar também que ele acabe tendo problemas, né. Uma pequena memória de distância, vou botar aqui o finalzinho dele, para mostrar quando ele chega lá no ponto mesmo. Chegou, missão finalizada. Então aqui aparece e ele parou. Vamos ver que ele parou lá também. Isso significa que ele concluiu a missão. Ctrl C para encerrar o processo. E eu vou seguir explicando aqui o restante do código. No caso, eu não vou fazer o Ctrl C nesse primeiro terminal para deixar o mapa ali, senão ele tiraria o mapa da tela, né? Então, onde estava aqui? Bom, falando sobre a questão de seleção, né, da colocação de sistemas, obstáculos próximo da região. Cliquei aqui, beleza.
uma memória, né? Uma parte de memória das posições, para não ter problema, pequena só. Depois nós temos aqui a parada do robô, um ponto que vai ajudar aquele final ali, né? Fazer as coordenadas. O Stop Robot. O controle de loop, também, que ajuda a fazer essa verificação, né, dos caminhos, se ele está atingindo cada target, né, cada ponto ali, intermediário ou final. Faz tá sempre executando continuamente, né. O próximo. Vou todas as condições, né, condição de chegada, tudo aqui, toda. Como eu comentei, a parte que vai ficar imprimindo ali, ó. Chegou, não chegou, está no meio do caminho, está nos intermediários, né. Ele já viu a questão também finalizou uma missão, né? Faz os cálculos de distância, executa toda a questão do cálculo da distância reta, você vai ter que fazer as mudanças ou não, né? Tem a condição de chegada. E aqui agora nós temos a máquina de estados, né? Que é uma parte muito importante também. Primeiro, né, ativando o Go to Go, ele vai tentar ir direto ao obstáculo. Se houver algum obstáculo, ele vai mudar para o seguidor de parede, né, o Wall Follow. Se o caminho estiver livre, aqui no target, se o caminho estiver livre, ele vai voltar a tentar fazer o Go to Go, já seguir direto. Ele vai ter só essa identificação, né? Aí a questão do controle linear, angular, né, toda a normalização do ângulo, todo o cálculo da condição de saída. Se podemos deixar ou não, controle de movimento. Ele também faz, cadê o controle de movimento mais para cima? Mas ele faz também o controle de movimento, né? Se está alinhado, desalinhado. Então aqui está toda essa parte que está alinhado, desalinhado, ele recoloca no alinhamento. Toda essa análise ele vai fazendo, né? O estado follow é o estado de desvio. Então ele vai, basicamente essa lógica que está aqui descrita nessa parte, ele vai ficar indicando o seguidor de parede, se tem que sair da parede ou não, vai direto ao alvo. Caracteriza toda essa lógica do Bug 2, dessa parte inicial aqui. Depois vem a finalização do código, condição de saída, né? Que aí alvo estiver visível, o caminho está livre, a distância melhorou, toda uma análise que vai ser feita para fazer o encerramento dele. E acho que é isso, é que o main, né, que vai fazer a inicialização lá. Então essa parte da apresentação do código era isso. Espero que tenha atendido o que era esperado, né? Qualquer coisa eu fico à disposição também. Até uma próxima.